Bom, e nós vamos direto a Brasília conversar com a nossa repórter Berenice Leite. Berenice, muito boa noite, seja bem-vinda em Oeste Sem Filtro. A gente abre o programa com uma decisão de poucos minutos atrás. Bere, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, então, manteve a votação da quebra do sigilo bancário do Lulinha, o filho do presidente Lula. Quero saber como foi a repercussão dessa decisão de Alcolumbre aí no Congresso e será que ainda assim a base governista vai judicializar esse caso ou já podemos considerar encerrado o episódio? Berê, boa noite. Boa noite, Paula, para você, para todos que nos acompanham aqui no Sem Filtro. Pois é, a decisão do senador, presidente da casa aqui, Davi Alcolumbre, foi pela manutenção do resultado da votação na semana passada, que gerou muita confusão, os governistas afirmando que o presidente da CPMI do INSS havia fraudado a votação simbólica e que eles teriam um número suficiente para derrubar os 87 requerimentos, porque com a manutenção, né, que foi baseada inclusive no regimento interno, agora há pouco o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, disse que já estava convicto de que esta seria mesmo a resposta de Alcolumbre pela manutenção da votação, até porque o regimento interno também prevê que o presidente do Senado não tem autonomia para decidir sobre isso, e a própria votação simbólica aconteceu dentro dos trâmites legais do que prevê aqui o regimento da casa. Então, Paula, não só a quebra do sigilo do filho do presidente Lula, né, do Fábio Luiz da Silva, fica mantido, como também os outros requerimentos, os outros 86, que prevêem ali a convocação de depoimentos importantes, entre eles do ex-sócio de Daniel Vorcaro, do Banco Master, que é o Augusto Lima, e outros nomes também que aparecem nessa investigação da Polícia Federal. Agora, com relação aos governistas, eles ainda não se pronunciaram no sentido de que vão recorrer ao Supremo. Ao que tudo indica, hoje, aqui ao longo do dia, eles já haviam manifestado que sim, que podiam tentar judicializar e tentar mais uma vez via Supremo reverter essa votação. No entanto, há também um entendimento de que por ser o relator, o ministro André Mendonça, que eles não obteriam êxito ao recorrer ao STF, né, para tentar reverter esses requerimentos. E eles também alegam, Paula, que o seguinte, que os requerimentos da base governista não estavam inclusos nesse bloco. Mas vale lembrar que foram eles mesmos, né, a base aliada do governo que compõe a CPMI do INSS, que faz parte do colegiado, eles é que impuseram que fossem os requerimentos ali avaliados. Então, na verdade, eles é que bobearam nesse sentido e depois que perderam na votação, começaram a incluir requerimentos políticos, falar sobre o cunhado do Daniel Vorcaro, que teria financiado campanha política de alguns políticos, a exemplo do governador Tarcísio, mas como muitos aqui com quem eu converso, muitos parlamentares falam, isso acaba fugindo até do objeto da investigação. Afinal, a gente está falando sobre o roubo dos aposentados, dos beneficiários, né, pensionistas do BPC. Então, são requerimentos políticos que acabam desviando a finalidade da CPMI, que é investigar realmente quem participou desse esquema fraudulento. E o filho do presidente Lula é mencionado em vários depoimentos, delações de funcionários, a exemplo do Virgílio e também do André Fonte, salvo me engano, esse é o sobrenome dele, ambos servidores, ex-servidores que estão presos preventivamente e que já delataram o Lulinha, a possibilidade também de que o próprio careca do INSS, né, vulgo careca, que é o Antônio Camilo Antunes, que ele estuda também aí essa possibilidade de, numa delação, contar qual era a participação do Lulinha dentro do esquema, a própria mensalidade de R$300 mil, os 25 milhões de reais também que apontam que o Lulinha teria recebido de uma das empresas do careca do INSS, e são informações agora que a quebra do sigilo, que inclusive já foi também autorizada pelo ministro André Mendonça e já está nas mãos da Polícia Federal, tudo isso agora vai ser revelado. E não é à toa que os próprios advogados do Lulinha chegaram a admitir recentemente
que ele de fato tem negócios com o careca do INSS, mas que não estaria envolvido no esquema do roubo dos aposentados. Então, Paula, agora, quais são os próximos passos desta CPMI? Claro, vou voltar contigo, caso haja alguma pergunta. Na sequência, eu trago os próximos passos, o que vem aí pela frente, né? Berenice, deixa eu aproveitar que eu acho que a nossa produção conseguiu resgatar um trecho da coletiva de imprensa concedida ali pelo presidente da CPMI, Carlos Viana, só para a gente encerrar esse assunto de CPMI. Depois, claro, já vou te pedir para trazer um cronograma das pautas de votação para essa semana no Congresso. Vou colocar em votação todo e qualquer requerimento, seja do nome de quem quer que seja, parente de gente importante, banqueiro, seja o que for. A CPMI não vai blindar ninguém. E essa vitória do regimento na quinta-feira, a confirmação de que eu estou no caminho certo, para nós é um alívio no sentido de entender que essa casa respeita o regulamento, mas principalmente ao povo brasileiro, que está acompanhando tudo o que acontece nesse parlamento e espera de nós o cumprimento das regras. Eu quero lamentar aqui aquelas cenas de agressão entre os parlamentares, e se envergonha o parlamento. Quero aqui lamentar as palavras que foram dirigidas a mim, inclusive em xingamentos, e eu estava cumprindo com o meu papel e faço esse compromisso. Vou continuar cumprindo até o último dia da CPMI. Presidente, sobre prorrogação, o senhor conversou com o presidente Alcolumbre? O que ele disse? Conversei com ele muito rapidamente antes da exposição. Ele me disse que ainda não tomou uma decisão sobre o assunto. Ouviu os meus argumentos, coloquei para ele a quantidade de documentos que nós ainda temos para serem analisados, a quantidade de habeas corpus que nós recebemos, que impediu a presença de diversos personagens que têm muitas explicações a dar. O presidente ouviu atentamente e me disse que me dará breve uma resposta sobre esse assunto da prorrogação da CPMI. Coloquei com firmeza para ele a necessidade de que nós demos continuidade aos trabalhos. Tá, então, né, Berenice, um trecho da coletiva de imprensa que você, inclusive, participou, o senador Carlos Viana, falando, inclusive, sobre esse pedido de prorrogação da CPMI que repousa na mesa do presidente Davi Alcolumbre. Por enquanto, nenhum retorno do presidente em relação a essa prorrogação, né, que deve encerrar no dia 28 de março. Esse é o prazo final para encerramento da CPMI. Pois é, menos de 30 dias... Pode seguir, Berenice. Pois é, menos de 30 dias para analisar todos esses 87, atender, melhor dizendo, esses 87 requerimentos. São depoimentos, quebras de sigilo que precisam ser analisadas pelo colegiado. E tem um outro detalhe que eu consegui ali perguntar também para o presidente da comissão, porque, em tese, o regimento não prevê que Davi Alcolumbre tenha que ler numa sessão do Congresso como havia se ventilado. Basta esse requerimento de prorrogação ser lido durante uma sessão normal, como aconteceu aqui hoje, e ele decidiu pela votação. Só que parece que ninguém apresentou até o momento um requerimento pedindo para prorrogar a CPMI, o que não bate as informações, porque o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, disse que ainda em dezembro do ano passado já havia apresentado um requerimento para a mesa diretora e que eles alegam não ter recebido esse requerimento, então não consta de fato o requerimento pedindo a prorrogação da CPMI do INSS, né? Eles falam, inclusive, até de uma manobra jurídica que eles estariam ali usando como desculpa para não prorrogar. E há, né, interesses escusos aqui por parte de alguns parlamentares e de aliados que são investigados dentro dessa CPMI, ex-assessores de senadores que vão ser convocados caso haja tempo hábil. Daí, né, essa desconfiança por parte da oposição, Paula, de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não tem interesse em dar essa resposta logo. Mas, havendo o protocolo desse requerimento, ele lendo na sessão, a prorrogação é de imediato, não é uma questão dele decidir ou não. Basta alguém protocolar esse requerimento
requerimento. Então, acredito que isso vai ser feito ainda nessa semana. E amanhã, o senador Carlos Viana disse que vai também entrar com um mandato de segurança via Supremo para garantir a prorrogação da CPMI e do INSS. Iberê, o que você nos conta da agenda de pautas de votação no Congresso para amanhã? Então, lá na Câmara dos Deputados, nós temos a PEC da segurança, que já está inclusive inclusa lá na agenda desta quarta-feira. As discussões na comissão especial já devem ter início, então, amanhã, mas a previsão de que a votação mesmo aconteça é só na quinta. No entanto, amanhã é um dia importante, porque o texto do relator, o Mendonça Filho, deve ser apresentado ainda pela manhã. Há uma expectativa, inclusive, hoje ele conversou com as bancadas, inclusive a bancada da base aliada ao governo, e eles foram muito incisivos ao dizer o seguinte: eles são contra aquele trecho em que ele fala sobre a redução da maioridade penal e falaram até mesmo em votar contra o próprio projeto que inicialmente, ele se originou do Poder Executivo. Então, o PT, os partidos que fazem parte da sua bancada aqui no Congresso Nacional já deixaram claro que se o Mendonça Filho não recuar simplesmente nesse trecho que trata da maioridade penal, eles já vão votar contra a PEC da segurança, vão anular o texto inteiro, não querem nem conversa, viu, Paula? Então tem esse impasse e aqui no Senado também, amanhã, quarta-feira, é um dia importante porque a Comissão de Assuntos Econômicos, desde a semana passada, vem negociando para ouvir o Daniel Vorcaro, o presidente do Banco Master, que está em prisão domiciliar. E as tratativas é de que ele venha. Até então, a expectativa é de que ele deponha amanhã, a partir das 9 horas da manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, que é presidida pelo senador Renan Calheiros. Ele que fez toda essa articulação lá no Supremo Tribunal Federal e conseguiu criar um ambiente para que o Daniel Vorcaro seja ouvido. A gente até comentou aqui no Jornal do Oeste, vai ter toda aquela pompa, segurança, policiais federais o acompanhando e até mesmo nesse translado lá de São Paulo aqui para Brasília. Então, vamos aguardar, vamos ver se ele não cancela mais uma vez, afinal ele já cancelou a sua oitiva na CPMI do INSS. É isso aí, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Berenice Leite, direto de Brasília, obrigada pelas informações, bom trabalho e até a próxima, Berê. Até. Bom, deixa eu aproveitar aqui para a gente repercutir um pouco dessas notícias fresquinhas, direto de Brasília. Marina Helena, boa noite, seja bem-vinda em Oeste Sem Filtro. Essa informação que acaba de chegar, que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, então manteve a decisão da CPMI do INSS. A gente acompanhou na semana passada uma sessão super confusa que acabou com supapos ali, xingamentos, socos e pontapés, enfim. No fim das contas, há essa manutenção importante, vitória ali para a oposição na CPMI do INSS, Marina, mas claro que a base governista tem ainda essa possibilidade de bater na porta do Supremo Tribunal Federal e tentar judicializar esse caso. Mas, por enquanto, o senador Davi Alcolumbre não quis interferir na decisão soberana da comissão, do presidente e do relator da CPMI. André Marcília, boa noite, seja bem-vinda. A Marina bem lembrou, tem duas investigações em paralelo, só para a gente lembrar, em relação ao INSS. Uma que está no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro André Mendonça. Foi pedido ali a quebra de sigilo bancário do Lulinha pela Polícia Federal e deferido pelo relator André Mendonça. E também houve um pedido na CPMI do INSS de quebra de sigilo do Lulinha. Também foi aprovado na semana passada. Hoje, então, o presidente do Senado se manifestou a respeito. A Berenice até nos trouxe ali que, em relação ao regimento, ele não teria essa prerrogativa de anular uma decisão da comissão parlamentar de inquérito, mas claro que a gente, no Brasil de hoje, a gente tem que estar sempre muito alerta, Marcília? E uma outra coisa em relação à prorrogação. O Carlos Viana, presidente da CPMI, disse que pode entrar com mandado de segurança caso o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, não se manifeste nos próximos dias, mas parece que ele ainda deu um prazo para que o presidente do Senado possa autorizar nessa prorrogação, porque afinal de contas, dia 28 de março está logo ali para realizar o relatório final. Eles precisam pelo menos de uma semana, Marcília, com toda a documentação em mãos. Boa noite, Paula. Boa noite, Marina.
Boa noite, Piotr, Ana, toda a audiência. Pois é, o Alcolumbre, né, e o Congresso, vamos dizer assim, o Alcolumbre e o STF, eles só perdem, eles só admitem a derrota quando o jogo já está realmente completamente perdido. Esse caso, né, da resistência à prorrogação, né, da CPI, das CPMIs, isso eles vão tentando ao máximo, mas é muito, muito ruim, até mesmo para a exposição da imagem pública deles, né, esse tipo de... E a gente precisa lembrar que a gente está à beira da eleição, então qualquer jogo muito contra o interesse público, o interesse das pessoas, expõe também o Alcolumbre, expõe também esses que em nome do STF falam. O STF não vai para as urnas, mas esses representantes dos tentáculos do STF podem ir e acabam se expondo. Então esse é um ponto que a gente precisa contingenciar. O outro é sobre, isso eu acho que é a grande notícia, né? Essa manutenção da quebra de sigilo por parte do Alcolumbre. Também aqui a gente pode fazer o mesmo raciocínio. Ele só admite a derrota porque já tinha perdido. Então primeiro a gente tem o André Mendonça, completamente a par do caso. Ele já tinha, inclusive, deferido a quebra de sigilo judicial, por via judicial. Então ia acontecer, ainda que o Alcolumbre não mantivesse a quebra de sigilo do Lulinha, o André Mendonça faria com que isso ocorresse judicialmente, então não teria efetividade por parte do Alcolumbre. Seria uma queda de braço em que ele só exporia a sua imagem, em primeiro lugar. Segundo que, ainda se isso fizesse o Alcolumbre, o Congresso tinha como recorrer. E o recurso, como bem lembrou a Berenice, cairia com quem? Com o próprio André Mendonça, que obviamente não teria como, inclusive, dar uma decisão contrária. Ainda que quisesse, seria uma loucura. Ele próprio deferia o quebra de sigilo, como é que ele então permitiria, né, que uma decisão do Alcolumbre contra a quebra de sigilo se mantivesse? Seria uma esquizofrenia jurídica, o André Mendonça não passaria por isso jamais. E depois, a gente teve essa confissão do Lulinha, que a gente até comentou ontem aqui no Sem Filtro, a confissão na imprensa. Ele confessou para amigos, né, que ele teve uma relação com o Careca, que o Careca pagou a ele uma passagem para que ele visitasse Portugal, visse uma empresa, etc, etc. Ele confessou aos amigos e os amigos vazaram para a imprensa. Obviamente, me parece, a minha leitura é de que o próprio Lulinha vazou isso, ou que sabia que isso ia ser vazado à imprensa, e com isso faz um gesto dizendo, olha, não precisa nem quebrar o meu sigilo, que eu já estou me antecipando, eu próprio estou quebrando aqui pelo menos parte do meu sigilo e fazendo até um gesto negocial. Negociem comigo, não precisa quebrar o meu sigilo, eu entrego pelo menos algo do que vocês querem. Isso mostra um contexto em que o Lulinha está rendido, em que o próprio Alcolumbre está rendido. Eu até comentei ontem aqui que essa confissão para a imprensa, que foi publicada ontem, era uma declaração, uma demonstração de que o jogo da quebra de sigilo do Lulinha está perdido completamente. A única chance do Lulinha seria recorrer ao Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, que já inclusive disse uma vez na imprensa que o seu gabinete era um pátio dos milagres, né, e até hoje não explicou o que isso significaria. O que seria um pátio dos milagres? Bom, na sexta-feira talvez a gente tenha visto, mas ficaria demais, seria muito descaramento e despudor por parte do ministro Gilmar Mendes, que aliás ontem no Roda Viva, né, chegou a ser por diversas vezes chegou o senador Alessandro Vieira a dizer que ele cometeu fraude processual e etc. Enfim, dentre outras coisas mais que a gente comenta adiante, mas o ponto é o seguinte, o Gilmar Mendes, nem ele talvez tivesse condições de expor tanto a sua imagem como já fez sexta-feira. Está desgastado, é outro ministro que se desgastou para proteger o Toffoli na sexta. Então, diante desse contexto, o Lulinha, Paula, está rifado. O sigilo do Lulinha está rifado. Vamos ver se com a quebra do sigilo do Lulinha, outras pessoas vão ser rifadas também. E esperamos todos que o primeiro escalão do governo Lula e o entorno da família do Lula, sem dúvida, senão o próprio Lula apareça rifado junto nessa quebra de sigilo. Só para trazer uma informação, a Berenice conversou com o senador Randolph Rodrigues e ele confirmou que não vão judicializar esse caso em relação à quebra de sigilo do Lulinha, pelo visto, assunto encerrado.
Vamos aguardar mais informação que nos chega direto de Brasília. Bom, e o ministro do Supremo, André Mendonça, autorizou a defesa do Lulinha a acessar o inquérito da Polícia Federal sobre a fraude no INSS. O filho mais velho do presidente Lula é citado nas investigações como suposto sócio oculto do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. A suspeita de que ele teria recebido uma mesada de R$300 mil. As menções ao nome de Lulinha aparecem em documentos obtidos a partir da quebra de sigilos de pessoas ligadas ao lobista, que está preso desde o ano passado. A pedido da Polícia Federal, André Mendonça também autorizou a quebra do sigilo bancário do empresário. Em nota, a defesa de Lulinha afirma que não tem envolvimento com fraudes no INSS e que vai prestar todos os esclarecimentos ao Supremo. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Acerta o ministro André Mendonça ao dar ali acesso à defesa de Lulinha, o inquérito que investiga ali toda a fraude, né, a farra do INSS? Boa noite, Paula. Boa noite, Marina. Bem-vinda. Marcília, Ana, todos que nos acompanham. O ministro André Mendonça está deixando claro, inclusive ao colega dele de Supremo, o ministro... Gilmar? Não, perdão, me fugiu agora. Alexandre de Moraes, você veja que coisa nós falamos do Alexandre com tamanha frequência. Esquecemos uma vez dele. Pois é. É bom. Sabe o que é? Talvez porque esse gesto do ministro André Mendonça é tão oposto ao que praticou o Alexandre de Moraes durante todo o tempo. Claro, se a defesa não tiver acesso, ela não consegue defender o cliente dela. Há momentos do processo em que o juiz pode segurar uma informação na investigação, que ainda está em sigilo, tudo bem, mas isso não pode perdurar para sempre. Então, nós estamos vendo aqui o oposto do que praticava o Alexandre de Moraes. O André Mendonça diz, os advogados querem saber como é que o cliente dele está sendo citado, tudo bem. Em algum momento vão ter que apresentar a defesa mesmo. Então, já temos um avanço nisso. Isso é um avanço institucional no país e ele não é pequeno diante dos abusos e arbitros com os quais fomos obrigados a conviver, porque parte do Brasil, parte da sociedade, da imprensa, achou que o Alexandre de Moraes podia fazer qualquer coisa para, abre aspas, salvar a democracia. Nunca nos esqueçamos deste fato. Este país estava vivendo um estado de exceção pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Esse é um fato. Não está mais vivendo por uma defesa, por um juízo técnico do gabinete do ministro André Mendonça. Inclusive, nós estamos falando agora do Lulinha, o filho do presidente, cujos advogados terão acesso ao processo para se manifestarem posteriormente. Isso chama-se democracia, direito à ampla defesa, ou seja, devido processo legal. No mais, só para pegar um gancho do assunto anterior, que ninguém também duvide, porque as pessoas sabem o que aconteceu. Houve roubo de aposentados. E os sindicatos descontaram, sobretudo, muita coisa de aposentados durante, sobretudo, os 2 primeiros anos do governo Lula, quando o crescimento foi exponencial. E esses sindicatos e entidades eram todas muito próximas, ou quase todas muito próximas ao lulopetismo, ou seja, à esquerda, ao PT. Tradicionalmente eram próximas. O PT e o governo nunca quiseram essa investigação da CPMI e do INSS. Tanto que votaram contra lá e tentaram agora barrar, inclusive, a quebra de sigilo do Lulinha. O Randolfo Rodrigues, o senador, dizer que não vai judicializar é porque sabe que perdeu o privilégio que tinha com o ministro amigo no Supremo Tribunal Federal. Não é nenhuma benesse por parte dele. E Alcolumbre perdeu essa. Porque se ele tivesse, e se ele visse alguma chance de continuar com isso, levando-se em conta o histórico do Alcolumbre, ele teria continuado. Como ele percebeu que, digamos, o cerco se fechou, então ele disse assim, não vou anular o resultado da sessão da CPMI, que quebrou o sigilo de muita gente, entre as quais o filho do presidente Lula. Ou seja, tem ventos novos no país, e são bem melhores dos que os quais a gente estava, digamos, sendo vítimas até outro dia. Bom, eu vou trazer aqui, quero ouvir Marcília e a Marina a respeito, uma estratégia da defesa do Lulinha, que disse pretender sustentar que o nome do empresário teria sido utilizado sem autorização pela lobista Roberta Luxinger em negociações com o Careca do INSS.
A defesa também pretende atribuir responsabilidades ao sócio de Lulinha, Khalil Bittar, e a publicitária Daniele Miranda Fonteles, para reforçar que o seu nome foi usado para abrir portas, mas sem o seu consentimento. Essa informação foi publicada pelo Metrópolis, Marcília, que essa seria a estratégia da defesa. Claro que negou essas informações, mas aí o próprio Metrópolis traz uma série de informações de que a defesa já tinha negado, por exemplo, que o Lulinha conhecia o Careca do INSS. Disse que era fake a informação. E depois tivemos a confirmação da viagem, né, de Lulinha com o Antônio Carlos Camilo Santana. Agora, Marcília, antes de te ouvir, a gente resgatou um vídeo do Lula, porque até a Marina lembrou da conversa que pai e filho teriam, né? O Lula dizendo, você tem que admitir o seu erro. E aí teve uma fala do presidente Lula, do final do ano passado, inclusive, ele dizendo que quando se comete um erro, a primeira coisa que tem que fazer é buscar um culpado. Vamos acompanhar. Quando você cometeu um erro, você tem que encontrar o culpado. O sucesso do político é ele, a hora que tiver uma coisa errada, ele tem que anunciar um culpado imediatamente. Mas quando as coisas dão certo, você não pode correr para o abraço sozinho. Por quê? Porque o acerto das coisas que estão acontecendo no Brasil, ela se deve ao aprendizado que nós tivemos ao longo de muitos anos. Esse vídeo é de dezembro do ano passado, Lulinha aprendendo com o pai. Como se faz? É aquilo, filho de peixe, peixinho é. A gente, veja, só faltou aqui Filho de Lula, Lulinha filho de Lula, Lulinha é. Não, sem dúvida alguma. Até quando a gente comentou esse vídeo dele com o pai, eu fiquei imaginando, eu queria ser uma mosquinha para ver a cena de verdade, não a cena que o Lulinha contou, né? Pai, imagina só, pai, o Lula, né? Se você cometeu um erro, meu filho, admita, porque a verdade é que é importante. Imagina só, o Lulinha estaria rindo às escâncaras, até porque ele não sabe o que é escâncaras, se ouvisse um negócio desse do pai, né? Provavelmente a conversa foi, filho, você tá sujo aí, que nem puleiro de canário, pau de galinheiro, some rápido do país. Porque papai não pode. Papai não pode sair fora, mas você ainda está em tempo. Deve ter sido essa a conversa, não tem a menor dúvida. O que, dentro desse cenário, a gente também precisa entender é que os advogados fazem o que é possível, né? Aqui é malabarismo, muito mais do que qualquer outra coisa. A admissão, né, o jogar a culpa em outras pessoas é uma estratégia do Lula de antiga data. Ele fez isso na Lava Jato, ele fez isso com o Triplex, ele fez isso com o Pedalinho, com o sítio de Atibaia, ele fez isso com tudo. A vida inteira do Lula foi jogar a culpa nos outros. Ele nunca assumiu a culpa de nada. Tudo o que acontece no país, ele disse que ele que fez, né? Foi ele que fez. Ele causou todo o bem do país que existe, todo o mal. A culpa não é dele, a culpa é dos outros. Tem um amigo... Até a ex-mulher, né? Até a ex-mulher. Tem um amigo responsável e assim por diante. A gente até brincou aqui que em algum momento eu ainda espero ver o Lula dizer que o filho dele é de um amigo, né? E não dele próprio. Ou quem sabe até o filho dele seja do Bolsonaro. Opa, meu filho talvez seja do Bolsonaro se ele cometeu o ilícito, porque é sempre essa a saída do Lula. Sempre a culpa é do amigo, sempre a culpa é do outro, sempre a culpa é do Bolsonaro. Não teve nenhum outro tipo de defesa. Os advogados talvez pudessem ser um pouco mais criativos que o próprio Lula. Essa não é a estratégia dos advogados, essa é a estratégia do Lula. E agora os advogados têm que comprar essa estratégia do Lula que está sendo emprestada ao Lulinha. Vamos ver até onde que isso se sustenta de pé. Eles podem, óbvio, agora dizer que a culpa é desse, a culpa é daquele, mas quando você quebra o sigilo e descobre, essa é a grande sacada da quebra de sigilo, e descobre de onde saiu o dinheiro, para onde foi, com certeza não foi para o bolso de um amigo, com certeza não foi para o bolso dessa ou daquela pessoa, com certeza foi para o bolso dos envolvidos e que são os seus familiares. A gente viu o Frei Chico envolvido, a gente está vendo o Lulinha envolvido, a gente viu a nora do Lula envolvido. Muito difícil que eles justifiquem que esse dinheiro não tenha chegado aos bolsos que nós sabemos que chegar.
Bom, e a CPMI do INSS ouviu ontem a ex-secretária do Careca do INSS. Aline Bárbara Mota de Sá Cabral confirmou que tinha acesso ao cofre da empresa ligada ao empresário para compra de insumos. Ao ser questionada pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, sobre a retirada de dinheiro em espécie e a entrega de malotes ao motorista, ela informou que não se recordava dos fatos. Em um momento no início da fala, a senhora disse que não se lembrava de ter entregado dinheiro ao motorista. Mas mais tarde disse que o Careca teria orientado a levar dinheiro ao motorista. Então, a senhora não lembra? Ou lembra e levou dinheiro ao motorista? Eu não me lembro com certeza. Eu não entendi. Não me lembro com certeza. Então, quer dizer que com certeza a senhora não se lembra, então? Não, eu não me lembro. Eu não me lembro de fato se fiz ou se não fiz. Eu não me lembro. O relator me disse que eu fiz, mas eu não me lembro. Fala assim, eu me lembro de ter feito isso? Não me lembro. Não lembro, Marina, é um festival de amnésia seletiva nessa CPMI do INSS, mas é bom que pelo menos os integrantes da comissão podem expor, né, algumas questões e algumas hipocrisias que estão ocorrendo aí nesse caso. Obrigado por acompanhar mais este vídeo do Alerta Brasil News. Aqui você encontra os cortes mais relevantes das notícias do dia a dia no mundo da política, trazendo de forma clara e objetiva os acontecimentos que realmente importam. O objetivo é manter você bem informado sobre as decisões, debates e movimentos que impactam o país, sem perder tempo com as informações irrelevantes. Acompanhar esses cortes é uma maneira rápida e prática de se manter atualizado sobre os principais fatos, com foco na verdade dos acontecimentos e naquilo que realmente faz a diferença. É para quem se interessa pela política do Brasil. E se você valoriza esse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo os cortes mais importantes do dia. Fique atento aos próximos vídeos, pois o Alerta Brasil News segue trazendo o que há de mais atual e relevante, para que você acompanhe de perto tudo o que está acontecendo de forma direta e confiável.